A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo,
nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós somos também um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios no Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença do nosso o Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, presente nessa live. E agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que está presente nessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês nessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Agora vamos lá fazer mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5 para dar início à nossa live. Diz assim na oração de número 5. Senhor Deus, peço ao Senhor que haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chegue a tua santa paz pelo poder que há
no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Essas palavras, todas elas vão se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão a todos. Graças te dou, Senhor. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estiver sorteando, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Caiu um aqui no chão. 2 Coríntios contém 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios. Para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Vamos aqui, 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim: a superioridade da nova aliança. Nos versículos 2, 3 e 4. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carnes do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de Tiago contém 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tiago, capítulo 5, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre como cultivar a paciência, nos versículos 7, 8 e 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejas condenado, eis que o juiz está à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de
Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 42, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Isaías, capítulo 42, contém 25 versículos, que diz assim: o servo do Senhor, nos versículos 5, 6 e 7. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos meditar aqui no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 35 do livro de Ezequiel para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Ezequiel, capítulo 35, contém 15 versículos que diz assim: a destruição de Edom, nos versículos 7, 8, 9. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar, e encherei os seus montes dos seus monstros mortos. Não nos teus outeiros, nos teus vales e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolação perpétua te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Capítulo 32 do livro de Jó. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Jó, capítulo 32. Capítulo 32 contém 22 versículos, que diz assim: Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Nos versículos 3, 4 e 5. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando quem responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 João. 1 João, capítulo 1.
contém 10 versículos, que diz assim, a palavra da vida, nos versículos 2, 3 e 4. Porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus o Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 4. Na denúncia de número 4, glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim: nossa quarta denúncia é sobre as 12 atividades do reino celestial do nosso Senhor Jesus o Cristo, no qual a atividade de número 12 possui 12 capítulos da Bíblia Sagrada. E se nós te examinarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, te atrapalhando a você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 1. Vamos aqui na oração de número 1. Que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E que haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos nessa live. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que de segunda a sexta, nessa nossa live, vocês estarão recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, e assim vocês estão aumentando a sua fé. Vocês podem examinar os livros o livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, dos rebanhos. Não deixe aí de escolher o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando nesse exato momento, que assim vocês estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Pedro, capítulo 1, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim:
testemunho da glória de Cristo. Nos versículos 16, 17 e 18, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 4 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Êxodo, capítulo 4, contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre a volta de Moisés para o Egito. Nos versículos 19, 20 e 21. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Filemão, contém apenas um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo apenas. Aqui. Filemão, um capítulo. Filemão contém apenas um capítulo que contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo. Diz assim nos versículos 13, 14 e 15. Eu bem lhe quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse com força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 meditarem. Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Contém 24 versículos, que diz assim: a defesa do seu apostolado, o apóstolo Paulo se defendendo. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 13, 14 e 15. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos meditar aqui no livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tito. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos. Nos versículos 9, 10 e 11. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Obadias. Contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre o livramento de Jacó, nos versículos 19, 20 e 21. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, Benjamim possuirá Gileade, e os cativos dos exércitos dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate. Os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarede, possuirão as cidades do sul, e subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a denúncia. A denúncia de número 23. Vamos aqui na denúncia de número 23. Que diz assim, em nossa 23ª denúncia, se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar com base na Bíblia Sagrada que não existe sorteios antes do Senhor Jesus ou Cristo e nem depois dele no Novo Testamento, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nos purificando de todo o espírito maligno. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração para te dar um livro e um capítulo para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade
Mentalizem aí um número de 1 a 24. Vamos aqui. Saiu o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Capítulo 119, mas somente nos versículos 49 a 56. Salmos 119, nos versículos 49 a 56. A 56. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Considerações sobre a lei de Deus. Nos versículos 49, 50 e 51 diz assim: Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizestes esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desvie da tua lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 2. Contém 10 versículos. A oração de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 2, 3 e 4. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu me ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 6 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, contém 23 versículos, que diz assim: podemos pecar livremente? Diz assim nos versículos 15, 16 e 17. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tenho sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 1 Coríntios contém 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 9 contém 27 versículos que diz assim: as renúncias do apóstolo, nos versículos 18, 19 e 20. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar o que estão
debaixo da lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Contém 19 versículos, que diz assim, a oração de Abacuque, nos versículos 11, 12 e 13. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplandor do relâmpago da tua lança. Com indignação, marchaste pela terra, com ira, trilhastes as nações. Tu saístes para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Vamos aqui no livro de Atos, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20. Contém 38 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim, o Evangelho na Macedônia e na Grécia, nos versículos 2, 3 e 4. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, e passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e segundo Gaio de Derbe, Timóteo e 2 da Ásia, Tiquito e Trófimo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 31. Vamos aqui na denúncia de número 31. Que diz assim, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos e igrejas feitos de paredes construídas pelo ser humano é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a sua igreja tem os 4 alimentos ou que não é necessário ter eles, e você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada vai receber um prêmio de 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15. Que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo mal agora onde chegar essa palavra, que tem poder e que vivifica agora essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e que haja agora o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e toda palavra irá se cumprir para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glorioso,
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação, sem emoção ou sentimento nenhum do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Filipenses, contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos aqui ao sorteio dos 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos, que fala sobre a humildade dos santos, nos versículos 1, 2 e 3. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faças por contenda ou por vanglória, por mais humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Contém 15 versículos que fala sobre os maus exemplos de Diótrefes. Diz assim nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. João, 21 capítulos. Capítulo 12 do livro de João. Capítulo 12 do livro de João. Contém 50 versículos, que diz assim: a entrada triunfal em Jerusalém. Nos versículos 17, 18 e 19. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 25 do livro de Números. Números, capítulo 25. Contém 18 versículos, que diz assim: adoração a Baal. Nos versículos 16, 17 e 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os filisteus, ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha
do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no negócio de Peor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Segunda João, um capítulo, contém 13 versículos, que diz assim: como devemos perseverar no amor e na fé. Nos versículos 2, 3 e 4. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. E lembrando que em Provérbios 16, capítulo, versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa, nos versículos 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a nossa revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas mais de 50 denúncias. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à denúncia de número 55. A denúncia de número 55 diz assim: prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus ou Cristo, o líder geral em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada, ele tem que ser um apóstolo, reconhecendo, se apresentando e tendo atividades que confirmem esse título de apóstolo. E muita atenção, pois apóstolos não têm permissão para ungir nem nomear ninguém a pastor nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, além do Senhor Jesus ou Cristo, foi ungido ou nomeado ou se apresentou como sendo um pastor, porque é um só pastor e um só rebanho. Em todos os ministérios, como está escrito em João 10, nos versículos 11 a 16 e Salmos 23, no versículo 1 a 6.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 16 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do nosso Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus, com títulos que são permitidos para nós, seres humanos, e recebendo o seu salário como manda nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, que eu estarei sorteando agora, para dar legalidade ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está aqui presente para poder sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 10, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, número 1, Tiago, capítulo 5, número 18, Isaías, capítulo 42, número 11, Ezequiel, capítulo 35, número 5, Jó, capítulo 32, número 23, 1 João, capítulo 1, número 15, 2 Pedro, capítulo 1, número 2, Êxodo, capítulo 4, número 19, Filemão, capítulo 1, número 3, Gálatas, capítulo 1, número 8, Tito, capítulo 3, número 14, Obadias, capítulo 1, número 13, Salmos, capítulo 119, mas somente nos versículos 49 a 56. Mas se você também quiser ler o capítulo todo, sinta-se à vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se você escolher o número 17, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Número 7, Romanos, capítulo 6. Número 24, 1 Coríntios, capítulo 9. Número 4, Abacuque, capítulo 3. Número 20, Atos, capítulo 20. Número 6, Filipenses, capítulo 2. Número 16, 3 João, capítulo 1. Número 12, João, capítulo 12. Número 9, livro de Números, capítulo 25. Número 21, 2 João, capítulo 1. E número 22, Colossenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez à presença de todos vocês aqui. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Eu me chamo Eduardo e sou ministro dessa igreja virtual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à nossa finalização, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1 318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada,
na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, Inglaterra, Canadá, Itália, França, México, África do Sul, Dinamarca, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live, pela presença de cada um de vocês. Se vocês chegaram também no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato e que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém.